aqui hoje é o candidato a prefeito de Hortolândia pelo PSOL, Fernando Ladeia. Ladeia, muito obrigado pela presença. Na eleição passada você obteve 7.000 votos. O que você fez nesse período de 4 anos para aumentar a sua votação? Então, André, o PSOL ele vem aumentando a sua inserção social, né? A gente vem crescendo nesse meio do caminho. Queria agradecer a iniciativa de vocês aí, o Rede Popular, por estar agendando essa entrevista. Eu tenho feito um trabalho nas redes sociais, né, fazendo uma crítica política. Em 2013, nas manifestações da questão do passe livre, eu fui um grande motivador daquelas manifestações. Inclusive, a manifestação de Hortolândia era de cobrança da passagem de R$1, que foi prometida pelo Antônio Meira na eleição passada, há 4 anos atrás, e que isso não foi concretizado, né? O passe de R$1 apenas ficou para estudantes, né, subsidiado para estudantes, mas a população, de um modo geral, que esperava essa passagem a R$1, ela ficou a ver navios. Então, junto com as manifestações do passe livre em 2013, a gente encampou uma grande manifestação aqui para cobrança dessa passagem a R$1, né? Eu venho fazendo comentários políticos também, a gente aqui na rádio comunitária no Jardim Rosolém, e levando essa discussão, ampliando a nossa base. O pessoal vem crescendo nacionalmente, o pessoal vem crescendo na cidade, e a gente acredita que dessa vez a gente tem uma grande chance aí, devido ao quadro, ao cenário político montado, a gente tem chance de chegar à prefeitura. Você citou aí a questão do transporte público, a população sofre muito com isso diariamente, né? São greves, ônibus sucateado, impontualidade. Qual que é a alternativa que você tem? O que um prefeito pode fazer para melhorar o transporte público interurbano? Então, a gente está apresentando 50 propostas para transformar Hortolândia. Esse é o nome do nosso programa de governo, né? A primeira proposta do nosso programa de governo é a questão do passe livre, né? Nós temos um grande problema de mobilidade urbana no município e a gente traz a questão do passe livre. A prefeitura já subsidia o transporte público municipal e não faz a fiscalização desse transporte, né? Se você retira o sistema de cobrança, que hoje os trabalhadores, os motoristas de ônibus, eles têm que, além de dirigir, ainda cobrar a passagem, né? Os ônibus colocados na linha são os motoristas chamam de cabeça de fogo, que são aqueles ônibus com um motor na frente, extremamente barulhento, e não há fiscalização. Hortolândia precisa de linhas curtas que liguem os bairros, por exemplo, Jardim Amanda Centro, Rosolém Centro, e com o passe livre você estimula a pessoa a circular na cidade, porque hoje as pessoas utilizam mais as linhas que vão para Campinas do que as linhas municipais, né? Se você precisa comprar alguma coisa e você mora na região do Nova Hortolândia, você pega o 699 e vai para Campinas, né? Você não para no centro da cidade. Então, a nossa proposta do passe livre é para motivar tanto a questão da mobilidade urbana quanto da questão de geração de emprego e renda. Porque as pessoas vão comprar mais na cidade, as pessoas vão fazer o uso da cidade, vão para os parques municipais, e o pequeno empreendedor do centro da cidade ou do bairro que precisa contratar um trabalhador para trabalhar na sua lojinha, ele não vai precisar pensar no custeio da passagem. E as empresas grandes também colocarão no cálculo, antes de contratar um trabalhador, contratar alguém da cidade que ela não precisa custear o transporte. Discute-se muito a questão do transporte sob trilho, ligando a Americana a São Paulo. Você vê viabilidade disso? Como você pretende atuar em torno dessa causa? A cidade tem que fazer mais do que nunca, fortalecer um consórcio na região metropolitana de Campinas, né? O corredor metropolitano que foi feito de ônibus, ele poderia ser muito bem estimulado pelo governo federal, pelo governo estadual e virar um grande VLT, transportando um transporte de massa mais barato para a região metropolitana. Daí você não teria esse deslocamento de veículos que você tem hoje na rodovia SP-101,
né? Eu trabalho em Campinas, tem que sair 6 horas da manhã de casa para não pegar horário de pico, senão às 7 horas da manhã eu não consigo estar dentro de sala de aula, né? Eu que sou professor, trabalho em Campinas, e assim é a realidade dos trabalhadores da nossa cidade, né? Se você volta no final de tarde da rodoviária para Campinas, saindo nessas linhas de ônibus, o ônibus vem lotado, as pessoas vêm em pé dentro do ônibus, que é uma coisa que precisa ser cobrado da MTU, né? Você não pode fazer transporte de passageiro intermunicipal com as pessoas na rodovia em pé, né? Porque não faltam ônibus, então toda essa estrutura tem que ser feita, o transporte sobre trilho e as ligações intermodais, né? A gente defende o lançamento da minha campanha, foi com bicicletaço, a gente defende a questão da bicicleta na cidade, a única ciclovia de fato na cidade foi construída com dinheiro do governo do estado, né? Não teve um aporte municipal para a construção de ciclovia e ciclofaixa na cidade. A cidade, territorialmente, ela é pequena, tem 62 km² apenas, e dá para você fazer uma ligação pensando o modal da bicicleta também, né? Na cidade, pontes foram construídas sem pensar esse tipo de modal, né? A ponte estaiada, que está parada aí há 3 anos, com um empréstimo de dinheiro da Venezuela, né? A cidade começa a gerar um endividamento, né, dentro desse modal, e você não tem o modal da bicicleta previsto no projeto de uma ponte como essa. Que avaliação você faz das obras em andamento na cidade, se você acha que elas fazem parte de algum planejamento? Se Hortolândia é uma cidade que cresce de forma planejada? Não houve nenhum planejamento nos governos anteriores, né? O atual prefeito desesperadamente sai fazendo obras, destruindo a cidade inteira, de uma forma eleitoreira, tentando mostrar trabalho para a população, só que travou a cidade inteira, né? Hoje você tem obras no centro, as obras do centro, na Luiz Camilo de Camargo, por exemplo, que foram obras que há 4 anos atrás o Perugini já tinha feito essa quebra do centro da cidade, porque depois de construir o shopping, descobriram que não havia galeria de água na Luiz Camilo de Camargo e quebraram todo o centro da cidade, prejudicando as próprias lojas que estavam dentro do shopping. E hoje quebram o centro da cidade novamente para o embelezamento, para aumentar o calçamento no centro da cidade. Só que Hortolândia não é uma cidade, as lojas do centro de Hortolândia não é de uma cidade como Serra Negra, que você anda no calçamento olhando as lojas, as roupas e etc. As lojas do centro da cidade, elas são lojas para você entrar e escolher o produto lá dentro. Então não faz muito sentido você ter uma calçada larga e você prejudicar o tráfego de veículos. Serra Negra, que é uma cidade que tem muito menos carros que Hortolândia, fica travada nos horários de pico. E você diminuir a Luiz Camilo de Camargo, você vai ampliar os problemas do centro da cidade, né? E saiu fazendo obras sem planejamento nenhum, obras que deveriam ser feitas com um cronograma diferenciado, e hoje você não consegue, em meio a uma crise econômica, em meio a uma crise política que o país vive, você tem o centro da cidade travado. Sobre saúde, o Hospital Mário Covas, as pessoas reclamam bastante. Você tem alguma alternativa para a questão da saúde? Você acha que Hortolândia precisa de mais um hospital ou melhorar a gestão do hospital que já tem? Hortolândia precisa melhorar a gestão, né? Se você pegar os plantões médicos na cidade, você tem intervalos de plantão. Então você fica 1 ou 2 horas por dia, de manhã e à tarde, sem médico atendendo. Então você tem... ali cresce uma fila. Outra questão é o agendamento de especialidades, o agendamento médico não deve ser feito mais por fila. Você tem condições técnicas através da informática, né? Da pessoa sai do médico ali, do clínico, e ela o próprio atendente ali que ela passou no médico já faz o agendamento de especialidades, sem precisar enfrentar fila
de madrugada, as pessoas saem 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, para tentar conseguir um agendamento médico na cidade, fazendo fila. Então, existe um problema sério de gestão na cidade, né? Não é nem tanto estrutura, né? A quantidade de UPAs que nós temos em Hortolândia, proporcionalmente, é muito maior do que de Campinas, né? Então, a gente precisa melhorar a gestão de pessoal na Prefeitura de Hortolândia. Uma questão política. Esse racha que houve na cidade entre o Meira e o Perugino, você acha que ele pode te favorecer ou favorecer o Jorge? Ele pode favorecer ambos, mas como eu já disse na eleição passada, a Hortolândia vota pela esquerda, né? Então eu acredito que existe uma janela real para que eu me eleja na cidade, né? Porque a Hortolândia vota tradicionalmente pela esquerda. Se hoje o Perugini vem falando que ele é alguém para salvar a cidade, o Meira foi um candidato que ele criou, o Meira foi um candidato que ele filiou no PT. Ele já tinha sido vereador com o Meira em 1988. O Meira foi secretário de todos os governos dele. E ele indicou para a população que votasse no Meira. Ele não é salvador de nada. Imagina você querendo salvar coisas que você criou. O problema é seu. O problema foi o Perugini que criou, né? E agora ele vem querendo se colocar como salvador desse processo. Então eu acredito numa janela real para a gente conseguir se eleger na cidade. Para transformar a nossa realidade. Eu acho que Fernando Ladeia, pelo Pessoal 50, é a única possibilidade real que a gente tem na cidade. Sobre a relação do Executivo com a Câmara, que avaliação você faz dessa relação nos últimos anos e se com você será diferente? A Câmara Municipal precisa de autonomia. A Câmara Municipal de Hortolândia sempre foi subserviente ao Poder Executivo, né? A minha relação com a Câmara vai ser de descer para falar no plenário, para fazer defesas no plenário da Câmara, para que a população saiba os projetos que estão sendo discutidos, né? Há sempre, historicamente, um distanciamento do prefeito da Câmara, né? E a Câmara sendo subserviente através de barganhas políticas, né? Para conseguir se manter no poder, para conseguir a reeleição de vereadores e etc. Né? Eu acho que Hortolândia precisa crescer politicamente nesse sentido. A Câmara precisa cumprir o seu papel de fato como motivador de políticas na cidade. Ladeia, para encerrar a entrevista, por que o eleitor de Hortolândia deve votar em você? Bom, o eleitor de Hortolândia, eu acredito que o nosso projeto é a única alternativa, né? Os outros 3 estão coligados com partidos ligados ao golpe, né? Partidos golpistas, partidos que achacam os seus executivos. Hortolândia já teve experiência de governo do PT, Hortolândia já teve governo do PSDB e esses governos se mostraram desastrosos para a cidade. A gente precisa qualificar a gestão pública. Eu costumo dizer que eu sou o único candidato formado para a área, né? Alguém que se especializou para o serviço público. Não sou um profissional solto que de repente resolveu entrar para a política, né? Eu me formei para trabalhar em política, para trabalhar em gestão pública, para trabalhar com as questões das causas sociais. Acompanhe os portais Rede Popular e Orgulho de Hortolândia na internet.